gênero de Ruth é uma narrativa. Uhum. E a narrativa, ela... O que uma narrativa tem para ser considerada uma narrativa, né? Ou precisa ter? Personagens complexos, ou em que a história se desenvolve em torno desses personagens, mostrando as suas deficiências, as suas limitações, pecado, e como Deus fez a intervenção naquela história. Então, personagens principais ou os personagens complexos em que o enredo da história se desenvolve. Cenários, começo, meio e fim. E nesse começo, meio e fim, nós temos a ação que começa, nós temos o problema que é introduzido, o clímax desse problema e a resolução. Essa resolução ela pode ser uma resolução parcial, recomeçar uma nova história dentro da história maior, como ela pode ser uma resolução que está concluindo de fato a narrativa. Se olharmos para Ruth, os 4 capítulos, nós vamos perceber que começa e termina. Começa com a terra em fome. E esse é o fator motivador que faz com que Elimeleque saia de Belém de Judá com a sua família. Termina com Noemi segurando uma criança nos braços, uns homens dizendo: olha, essa criança que te nasceu é melhor do que 7 filhos. Os homens falando acerca de Ruth, essa mulher que está entrando na sua casa, que Deus faça dela assim como fez com Raquel e Lia, que sozinhas edificaram a casa de Israel, e termina nos dando o nome dessa criança, né? Ligando a história do nosso Salvador, aponta para Davi, né? Ele é o avô de Davi. Então, o que começou com uma tragédia nacional termina com uma bênção pessoal apontando para uma bênção nacional, porque a bênção do resgate de Ruth e Noemi é pessoal, porém nacional. Então, dentro dessa questão também, de quando a gente fala para quem está nos ouvindo, olha, vamos ler o livro de Ruth, lembre-se, é uma narrativa histórica. Uma narrativa. Okay? Então, nessa narrativa histórica, você afirmou, você tem personagens, você tem cenas, né? Você tem o desenvolvimento da relação entre os personagens, e aqui neste livro, quantos personagens você destacaria, tipo assim, como principais? Personagens mesmo. Porque a gente sempre fala assim, não, mas Deus está governando tudo. Sim, Deus está governando tudo. Mas ao ler este livro, quais são os personagens, para você, quais são os personagens principais aqui desta história, nesse livro de 4 capítulos? Ok. Quando nós olhamos para a narrativa, a gente precisa ver a história. E ao fazer esse ponto do primeiro capítulo com o último, esse contraste, né, de sofrimento nacional, caos e também a bênção de Deus no 4º capítulo, a gente começa a ver o núcleo da história. Para chegar no núcleo da história, a gente tem que saber, então, personagens principais. É desenvolvida essa história de tragédia nacional e pessoal, com bênção pessoal e nacional, se desenvolveu em torno de quem? Nós olhamos para o capítulo 1, temos a informação de Noemi, seu marido e seus 2 filhos morrem e Noemi fica sozinha. O texto do capítulo 1, versículo 6 diz, ela, porém, ficou só. Ruth decidiu seguir com Noemi. Que era sua nora. Que era sua nora. E termina o capítulo 4, a história está em torno de Ruth e de Noemi. Se nós olharmos os 4 capítulos e seguirmos todos os personagens, a narrativa é uma beleza porque a narrativa ela introduz vários personagens enquanto os personagens tiver. Mas ela também nos faz olhar para aqueles que são principais. Então, no capítulo 1, nós teríamos aqui as mulheres na porta da cidade quando Noemi está voltando, regressando para Belém. Nós temos os ceifeiros no capítulo 2. Nós temos os anciãos no capítulo 4. Na porta da cidade. Na porta da cidade. Nós temos as mulheres, né? As vizinhas de Noemi, que estavam cantando por causa do nascimento do nenê, do filho de Ruth. Qual é a importância real desses personagens para a narrativa? Ela está apenas mostrando como aconteceu e como foi desenvolvido. Não quer mostrar para nós que esses personagens são principais. Uma coisa que eu gosto sempre de falar até sobre o livro de Ruth, né? Eu dou sempre uma introdução, alguns destaques básicos. Que Ruth é um livro do cânon judaico, mas Ruth era uma moabita. E eles eram inimigos, os israelitas, né, e os moabitas. Segundo que o livro é de Ruth, mas a história começa com Noemi
e termina com Noemi. Né? Tipo assim, dentro desses personagens, né, é claro que a gente vê a história de Ruth aqui, mas começa lá com Noemi, depois introduz Ruth, e no final, quando passa toda a história de Ruth, termina com Noemi, porque quem estava com o bebê no colo, na última parte da narrativa, é Noemi. Então eu sempre... são coisas que me chamam a atenção quando a gente fala de personagens, dessa dinâmica entre os personagens. Exato, né? Exato. E aí, então, só para concluir essa parte, bem colocado por você, Lugero, se a história tem a complexidade, qual é então a história? A história é de duas mulheres, Noemi e Ruth, que precisavam ser resgatadas. Por que eu digo duas mulheres? Porque sutilmente nós temos a facilidade de pensar que quem deveria passar por resgate era apenas Ruth. Não é o que o texto nos diz. O texto nos diz que, por exemplo, ela precisava ser resgatada. Existia o resgate das terras, isso era uma condição com Noemi, e existia o resgate da pessoa, no caso de Ruth, que era viúva. Tanto que o outro resgatador, que o texto não nos dá o nome, ele fala, não, então eu vou resgatar as terras. As terras eu quero, né? As terras eu quero. E Boaz, né, com muita habilidade, porque ele tinha um interesse também na outra parte, né, ele fala, olha, saiba, porém, que aquele que resgatar as terras deve também resgatar Ruth, a Moabita. Aí ele falou, não, então se tem uma viúva, aí eu não quero. Eu não quero. Dar descendência para o outro, eu não quero. Então a própria narrativa está nos mostrando quem são os personagens principais. O drama está se desenvolvendo em torno de um caos que começou na vida de uma mulher, na vida de sua nora, que decidiu acompanhar, a bênção do resgate que era necessário. Quem é o resgatador? O texto nos dá, é Boaz, e todo o desenvolvimento em torno disso. Então, a própria narrativa está nos mostrando que Boaz, Ruth e Noemi os personagens em qual o drama está sendo desenvolvido. Esses três personagens, então, eles estão entrelaçados por toda a história, né? Noemi, aí depois entra Ruth na história, aí vem Boaz, e por toda a história nós vamos vendo esses três agindo e Deus agindo através deles, né? Exato.